Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870m, pela internet no site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial no sábado, às 7h30 da manhã e no domingo, às 10h30 da manhã. Desde 2019, a UFG participa de um projeto de internacionalização institucional, promovido e patrocinado pela Comissão Fulbright e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Uma das ações desse projeto é a oferta de disciplinas de núcleo livre em língua estrangeira na UFG. A intenção desse projeto é dar oportunidade aos professores de usarem com frequência em suas atividades docentes a língua estrangeira em que eles são fluentes, como uma forma de manter essa fluência, dar oportunidade também aos alunos da UFG de terem acesso regular à língua e em seu curso de graduação e também ampliar a vinda de mais alunos estrangeiros que ainda não dominam totalmente o português para estudar aqui na UFG. Para proporcionar essa experiência, no último dia 20 de fevereiro, aconteceu na Faculdade de Letras da UFG o primeiro curso de capacitação aos professores que irão ministrar aulas em língua inglesa nesse primeiro semestre de 2020. Em maio deste ano, há a previsão também de uma nova oferta desse workshop, englobando também outras línguas estrangeiras. A edição desta semana do Jornal da UFG produziu uma matéria que traz os detalhes sobre esse curso. Para conferir o conteúdo completo da matéria, é só acessar o site da UFG na internet. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quarta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. A jornalista Juliana Luiza já está na linha do Intercampus para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Juliana. Bom dia, Isaura. Bom dia, ouvintes do Intercampus. Isaura, no nosso boletim de hoje nós vamos falar sobre pós-graduação. Isso porque o Campus Ceres do Instituto Federal Goiano está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. Interessados podem se inscrever pelo nosso site até o dia 18 de março. O endereço é o www.ifgoiano.edu.br. Ao todo, estão disponíveis 24 vagas, sendo 12 para a comunidade e 12 para servidores da rede federal. As aulas ocorrem de 15 em 15 dias aos finais de semana. Pode participar qualquer profissional com diploma de curso superior. Então, é uma grande oportunidade para o pessoal não só ali da região do Vale de São Patrício, onde está situado o município de Ceres, mas para candidatos de todo o estado, Isaura. E o ProfEPT, ele tem uma particularidade, é um curso oferecido em rede, ou seja, várias instituições de todo o país ofertam esse processo seletivo ao mesmo tempo. No total, estão sendo disponibilizadas mais de 900 vagas no país todo. Outra diferença do ProfEPT em relação a outros processos seletivos de mestrado é que a seleção, Isaura, ela é feita por meio de um exame nacional de acesso, ou seja, o mesmo para o país todo. Essa prova está prevista para ser realizada no dia 17 de maio deste ano e o resultado final da seleção sai no dia 24 de junho. Aí só depois que você entra, a partir de agosto deste ano, é que desenvolve o seu projeto. O ProfEPT é um mestrado historicamente bastante concorrido, porque existe uma demanda reprimida na área de ensino no país. E pensando nisso, o IF Goiano já criou vários outros cursos semelhantes e todos até hoje, Isaura, também tiveram uma concorrência bem alta. E este é o 4º ano em que o IF Goiano oferece esse curso, mas é a primeira vez que ele vai ser oferecido na unidade de Ceres. Nos anos anteriores, ele era ofertado no campus Morrinhos. Então, só para repassar aos ouvintes, as inscrições estão abertas até o dia 18 de março para o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições são pelo nosso site, que é o www.ifgoiano.edu.br. O curso ele é de graça no campus Ceres, com aulas de 15 em 15 dias nos finais de semana. Isaura, só antes de finalizar, eu quero mudar um pouquinho de assunto só para dar um recado sobre os nossos cursos superiores. Sim. É que o resultado final do processo seletivo de vagas remanescentes está previsto para ser divulgado amanhã. Então, fiquem atentos ao nosso site para acompanhar as novidades.
Nós lembramos os ouvintes do Intercampus também que estamos nas redes sociais Facebook e Instagram, onde todas essas informações podem ser consultadas. Por hoje é isso, Isaura. Juliana, obrigada pela sua participação com a gente essa semana aqui no Intercampus e até a semana que vem. Eu é que agradeço, uma ótima quarta, até semana que vem. Até. A Universidade Federal de Goiás está entre as melhores do Brasil no ranking de Xangai. A universidade ocupa o 8º lugar entre as instituições brasileiras na classificação acadêmica das universidades do mundo, que é também o ranking conhecido como ranking de Xangai. A UFG aparece com a mesma pontuação da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal de Pelotas. A classificação feita em 2019 coloca a UFG à frente de universidades consideradas importantes no Brasil, como a Universidade Federal de São Carlos, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal de Pernambuco. No topo dessa lista estão Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual Paulista, Universidade de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Fake News. Para descobrir fake news, vá além do texto. Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Apoio Rádio Universitária. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música em Movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, às 20h. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Voltamos a apresentar Intercampus. Para promover a troca de experiências entre estudantes de graduação da Universidade Federal de Goiás e crianças e adolescentes que estão hospitalizados, a UFG desenvolve um projeto de extensão chamado Ensinando para Aprender. A experiência já está em andamento há alguns anos e envolve estudantes de diferentes cursos da universidade. A coordenação está vinculada à Escola de Engenharia Civil e Ambiental. E quem nos conta mais sobre o Ensinando para Aprender é o estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFG, o Milvo Gabriel. Olá, Milvo, obrigada por conversar com a gente aqui da Rádio Universitária. Olá, é um prazer. Então, Milvo, o Ensinando para Aprender já existe há algum tempo na UFG, né? Conta pra gente como é que o projeto surgiu, que atividades que ele desenvolve. Bom, então, o projeto ele nasceu de uma ideia do professor Emiliano Lobo de Godoy. Ele já é voluntário no Hospital do Câncer há alguns anos e ele me chamou uma vez à sua sala para falar sobre essa ideia que ele tinha de levar os estudantes a fazer tutorias educacionais com os alunos que estão hospitalizados no Araújo Jorge. E aí, a partir desse momento, nós começamos a fazer algumas tutorias, reunimos alguns estudantes, começou com 2, 3, e assim o projeto foi evoluindo, foi tomando corpo, foi avançando mais na engenharia e, por fim, tomando a proporção que é hoje dentro da universidade. Ele já está há 3 anos atuando dentro do Araújo Jorge e, desde então, tem sido várias histórias e testemunhos maravilhosos. E como que acontece na prática? Esses encontros são feitos com que frequência?
Então, o projeto ele é bem modular, assim, não existe um padrão de rigor ou digamos que um cronograma fixo. O que acontece geralmente nós primeiro fazemos uma capacitação, uma palestra, depois um workshop com as pessoas que estão interessadas em participar do projeto, e em seguida nós começamos essas tutorias. Como isso acontece? Vamos para o hospital, geralmente em duplas, para garantir que o atendimento seja feito de uma maneira mais dinâmica, sem muito rigor, digamos assim. E aí atendemos os alunos que estão hospitalizados, tanto no leito, quanto até mesmo na salinha ali de pedagogia que tem dentro do Hospital Araújo Jorge. E aí esses atendimentos eles são diversos, não tem muito critério em relação a qual área que ou se você é estudante pode ser de engenharia, pode ser da pedagogia, pode ser da química, física, qualquer curso. Vai mais de uma conversa que se inicia com este aluno que estará hospitalizado, e aí eu falo aluno, criança, adolescente geralmente. Sim. Inicia-se uma conversa, faz uma sondagem, faz uma brincadeira, e aí a partir desse ponto vai se buscando entender quais são os pontos de interesse desse aluno. O que ele gosta? É de matemática? É de física? É de biologia? Qual que é a matéria do seu interesse? E aí, a partir disso, nós vamos começando a sondar esse aluno e vamos na nossa rede de integrantes do projeto falar assim, olha, o aluno tal lá do Araújo Jorge, ele quer muito aprender biologia. Tem alguém na biologia que pode ensinar biologia para ele? E aí a gente faz essa ponte, faz esse contato, e aí incentivando o aluno a continuar seu tratamento, a continuar lá forte, né, para não desistir, e também não desistir de estudar, que é uma coisa que acontece muito com esses alunos, infelizmente, com esses alunos que estão no hospital. E os estudantes que participam, né, desse projeto são apenas estudantes da UFG? Então, no momento, são apenas estudantes da UFG. A gente tem nosso projeto como foco principalmente na graduação, porque ali a gente está tentando trazer uma abordagem mais holística para o aluno que está dentro da universidade. Sim. Hoje, por exemplo, na engenharia, que é meu caso, a gente se vê muito enfurnado dentro de sala de aula, estudando. Então, assim, às vezes a gente não tem essa aproximação com as pessoas. Vamos dizer assim, você tem vai fazer uma obra de um hospital, né, em caso de engenharia civil. Você tem que pensar um pouco naquelas pessoas que estão naquele hospital, quais são as suas necessidades. Então, eu acho que trazer o aluno para um ambiente como um ambiente hospitalar traz essa visão mais dinâmica de como funciona, quais são as necessidades na hora de projetar um hospital, por exemplo. Então, eu acho interessante essa conexão para trazer o aluno fora da sala de aula e conectar ele com todas essas coisas que estão na vida real e que precisam ter um olhar mais diversificado. Mas aí, no momento, a gente está atuando mais com alunos da UFG e temos um plano, sim, de talvez trazer para outras universidades como a PUC, que está aqui pertinho da gente. Então, ainda aí é um projeto que a gente está elaborando e vendo como isso seria possível dentro das nossas limitações como um projeto de extensão. Então, para os alunos da UFG que têm interesse em participar, o que eles devem fazer? Bom, primeiramente a gente tem um Instagram, que foi iniciado no semestre passado. O Instagram ele é EPA_UFG e lá tem algumas informações que vocês podem estar acessando. E ali tem um post, por exemplo, da palestra, que vai acontecer no dia 18. Se você quer conhecer mais sobre o projeto, como ele nasceu, com a maneira mais, até mesmo com o professor, ou comigo lá falando, com os outros alunos que já participaram, dando seus testemunhos, que são maravilhosos. Então, se você quiser mesmo conhecer, acesse nosso Instagram, veja lá as informações, está lá a sala onde vai acontecer, o horário, o dia e também o dia do próprio workshop, que é obrigatório para todo aluno que quer participar do projeto, para que a gente se prepare com biossegurança, metodologia hospitalar, para garantir a saúde e segurança do aluno que está da universidade e do aluno que está hospitalizado. Então, para o aluno da universidade, vai além, né, de horas complementares, por exemplo, de uma atividade realizada dentro da UFG. O crescimento é para além disso, né, Milvo? Com certeza. Então, é justamente para isso que a gente traz esse projeto. E ele tem um caráter, né? A gente coloca aqui o projeto como um projeto que nasceu voluntário e assim permanecerá. Nós não emitimos nenhum certificado, tanto para quem organiza, para quem está na coordenação como eu, nunca tive nenhum certificado acerca do projeto, porque ele tem esse intuito de trazer a pessoa para fazer algo que realmente é voluntário, que realmente é do coração. Sim. Não visando algum certificado, alguma coisa assim. Porque acreditamos que dessa forma, quando você faz por livre e espontânea vontade, a gente garante que você está indo no hospital com esse entendimento.
devemos lembrar que são crianças e adolescentes em situação de risco, né? Então é muito melhor que a gente tenha pessoas lá, que sejam poucas, não sejam muitas, ou até que sejam muitas, se tudo der certo, mas que estejam lá de coração, porque se for para obter um certificado, existem várias outras maneiras de obter dentro da própria universidade. A gente está lá para fazer um trabalho de coração mesmo, de se abrir, de conhecer novas realidades, de ser impactado por toda aquela condição que tem dentro do hospital e de saber como que a gente pode aplicar todo esse conhecimento muito rico produzido aqui dentro da UFG para aplicar esse conhecimento dentro do hospital, por exemplo, de uma forma educacional e até mesmo visando como que você vai atuar profissionalmente lá na frente. Milvo, e o outro lado, né? Você falou do depoimento dos estudantes que participam, mas como é que tem sido o resultado do projeto Ensinando para Aprender em relação às crianças, os jovens, os pais? O que eles relatam para vocês? É muito interessante você perguntar isso, porque a gente está começando como estruturando o projeto, a recolher esses depoimentos e talvez sintetizá-los para obter, por exemplo, um artigo. Na verdade, já publicamos um artigo no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, mas que estamos tentando colocar esse conhecimento de uma forma sintetizada para compartilhar e expandir esse projeto para outras instituições de ensino no âmbito federal. Então, dentro do próprio hospital, é muito legal conversar com as enfermeiras, com o corpo hospitalar, que são os médicos, os diretores, que eles sempre relatam a magia que é esse projeto lá dentro, né? Existe hoje também as pedagogas, por parte do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar, que são pedagogos preparados para atuar lá dentro desse ambiente. E eles amam o projeto porque a gente ajuda dentro das dificuldades que o aluno tem quando está recebendo atendimento pedagógico. Então a gente está lá ajudando naquelas matérias que eles estão com dificuldade e também dando um pouquinho de esperança naquele sentido. E é interessante a gente falar também que quando a gente está fazendo atendimento, principalmente quando vamos em duplas ou até mesmo trios, também precisamos ter uma atenção com os pais que estão ali no acompanhamento todos os dias. Às vezes eles também estão sozinhos, às vezes também eles gostariam de fazer uma atividade. Claro. E a gente está começando também a pegar mais uma abordagem com esses pais, com esses alunos que estão lá dentro. Muito bom. Milvo, obrigada pela sua participação aqui no Intercampus da Rádio Universitária da UFG. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado. Essa foi a participação do estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFG, o Milvo Gabriel, que nos contou um pouco sobre o projeto de extensão Ensinando para Aprender, que promove a troca de experiências entre estudantes de graduação da UFG e crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados. O Intercampus faz um intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Som temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 4 da tarde e domingo às 7 da noite. Som Temporâneo. Nas noites de domingo, Contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. Estamos apresentando Intercampus. Estudantes que ainda não conseguiram uma vaga na Universidade Federal de Goiás e participam do SISU 2020, o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, ainda podem ser convocados para estudar na universidade este ano. Quem vai nos explicar sobre esse processo é o professor Laurence Gonzaga Lopes, que é diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG. Olá, professor Laurence, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Isaura, à disposição sempre.
Bom dia, professor. Então, professor, os calouros convocados em primeira e segunda chamada para a UFG já fizeram matrícula e as aulas na universidade até já começaram, né? Mas quem participa do SISU 2020 se inscreveu na lista de espera, ainda pode ser chamado para estudar esse ano, professor? Isso. Já está previsto, né, no cronograma, né, a chamada pública, né, que é uma sessão diferente da matrícula convencional, né, porque nesta sessão a gente realiza tanto a seleção e matrícula em um mesmo momento, né. Então, a partir da matrícula presencial, dos que confirmaram vaga online na primeira e segunda chamadas, né, e vieram e tiveram a matrícula finalizada, né, nós temos o quantitativo de matriculados. E a partir disso também temos, consequentemente, né, as vagas que ficaram ociosas, sem preenchimento. Então, essas vagas elas vão ser disponibilizadas para essa sessão pública que nós chamamos de chamada pública. Por que ela é diferente da matrícula, vamos dizer assim, convencional? Porque para cada vaga ociosa, a gente convoca 5 candidatos, né, da lista de espera para poder concorrer àquela vaga, certo? É um momento completamente distinto de uma matrícula convencional. E já tem um levantamento de quantas vagas estão disponíveis para essa chamada pública e em quais cursos? Assim, nós estamos em fase de apuração dessas vagas, mas nós temos já a previsão de acima de 1.000 vagas. Não posso precisar um número porque nós estamos na fase de recurso, né? Porque tiveram algumas matrículas que foram indeferidas nas comissões das cotas, né? Houve um período previsto no cronograma para interposição de recursos e esses recursos estão sendo analisados e vão ser publicados também o resultado do dia 6. Havendo, então, reversão da situação inicial, essa vaga deixa de ser contada. Então, por isso que eu não tenho um número final. Preciso do resultado final dos recursos para que a gente possa contabilizar essas vagas para saber o final de vagas ociosas e convocar, né, esse número aí vezes 5, né? Na verdade até mais, porque para cá, onde há uma opção de participação que tem vaga 0, a gente também convoca 5 candidatos, porque há todo aquele remanejamento de candidatos, né, para que haja o preenchimento efetivo daquela vaga ociosa. Para a pessoa ter uma ideia, né, quem às vezes está ouvindo, fica na dúvida se pode ter uma esperança ou não. Como é que foi no ano passado, professor? Muitas pessoas foram chamadas na chamada pública? Foi um número menor, né, de vagas ociosas, né, mas também um quantitativo grande, né, de candidatos, né. Mas, assim, o que a gente orienta é que tem que ter esperança, porque como é uma sessão diferente, né, ela convoca para cada vaga 5 candidatos, né? Vamos imaginar que o primeiro não venha, né? Em seguida chama-se o segundo, né? E vamos supor ainda que o segundo seja indeferido, chama-se o terceiro, né? Então, assim, tem várias chances, vamos dizer assim, do candidato ocupar aquela vaga. Então, o que a gente orienta é que fique atento, né, às normas do edital, que como é uma sessão completamente diferente, tem que estar tudo dentro do edital. A documentação, né, a opção de participação correta, porque se não houver, pode ser indeferido lá. Então, primeira coisa, estar presente no dia, né, conforme o escalonamento dos cursos. Né? Então, o escalonamento ele é obrigatório. Então, dia X do curso tem que estar lá. Se não tiver, perdeu a oportunidade. Né? Pessoalmente, né? Não adianta o estudante mandar a mãe e o pai para comparecer, não, né, professor? Algumas opções de participação permitem ainda procurador, mas tem algumas que não, porque, por exemplo, a comissão de heteroidentificação tem que ser avaliado o fenótipo da pessoa, tem que ser a pessoa, né? Certo. Então, precisa avaliar no edital quais as opções que demandam, que podem, né, procuradores, né, da pessoa. Mas, assim, tem que estar presente, a primeira coisa, a presença, né, e a segunda, a documentação. Tem que estar extremamente correta. E, logicamente, o deferimento nas comissões conforme a opção de participação na cota, né? Por isso que as pessoas têm que aguardar até o final do curso dele para poder depois ir embora, tá? A respeito da documentação, não tem opção, por exemplo, da pessoa sair de lá com uma documentação pendente, né? É na hora mesmo. É na hora mesmo. Inclusive, assim, os portões foram fechados, é vedado a entrada de qualquer documento, seja na forma física, seja na forma digital. Tá? Então, não é aceito
qualquer tipo de documentação fora depois que fecham os portões, né? Porque é um dos motivos, é um dos critérios de seleção, né, a documentação correta. Professor, essa chamada pública acontece também nas regionais da UFG? Isso, da mesma forma, só que com datas distintas da Regional Goiânia, né? Como a Regional Goiânia tem um quantitativo maior, nós vamos precisar de mais dias. Então a gente inicia na próxima terça, no dia 10, né? Vai até sexta-feira, folga o sábado e domingo, né? E na segunda-feira a gente retoma mais um dia. E aí Regional Goiás, Catalão e Jataí, que são universidades hoje, né? Tem suas datas próprias, né? De cabeça agora eu não consigo te falar, mas cada um tem um período diferente de Goiânia, tá? Certo. Bom, o chamamento dos estudantes que entraram por cotas tem algumas diferenças, então, não é, professor? Em que sentido? Ou ele segue as mesmas regras para o estudante que concorreu na ampla concorrência? Em termos de convocação, a convocação ele vai sair da mesma forma, né? Agora, no momento da chamada pública, ele o da cota deve passar nas comissões conforme, né, a aprovação dele. Né? Então, se ele é uma pessoa que optou e já foi aprovado, por exemplo, renda inferior e preto, pardo ou indígena, ele tem que passar em 3 comissões, que é a de análise da realidade socioeconômica, na escolaridade e também na heteroidentificação. E, no caso, depois disso, esse estudante cotista pode recorrer dessa decisão? Não, aí, mais uma vez, né, a gente retoma a questão da especificidade desse momento, né, dessa sessão pública, né? Como é o momento em que nós chamamos 5 candidatos, né, para uma vaga ociosa, se for indeferido o candidato, por exemplo, né, o próximo já está aguardando. Né? E se ele não estiver presente, o outro também já está aguardando. Né? Então, assim, não há como, nesse momento, ter recurso. Por quê? Porque o outro já vai ocupar a vaga uma vez que foi indeferido. Certo. Então, em função da especificidade dessa sessão pública, não há previsão nesse momento. Professor, depois dessa chamada, essa primeira chamada pública, com a matrícula dos convocados na semana que vem, a UFG poderá fazer outras chamadas? Não há previsão. A chamada pública é uma sessão pública que tem uma das características dela é a eficiência na ocupação, né? Porque como a gente chama um número maior de candidatos, a gente consegue efetividade, né, na ocupação dessas vagas. E até porque o semestre já começou, né? Então, se a gente postergar muito, há um prejuízo acadêmico muito grande. Mas pela experiência anteriores, né, a gente tem um preenchimento próximo a 100%, especialmente na Regional Goiânia. Certo. Então, assim, o que nós teremos depois, uma outra chamada é para os cursos de segundo ingresso, né, que é diferente desses agora, né. Então, imaginemos, né, que nessa chamada pública nós temos curso primeiro e segundo semestre, a entrada, né, mas esse estudante que foi matriculado para o segundo semestre, pode ser que ele desista, né, de março até julho, né, e essa vaga fica ociosa, né. Então a gente faz uma terceira chamada próxima a julho, né, agora não me recordo bem a data, né, mas no segundo semestre, para preencher essas possíveis vagas que ficaram ociosas somente nesses cursos de ingresso no segundo semestre. Ok. Bom, são muitas informações, muitos detalhes que os estudantes têm que estar atentos, né? Onde é que o estudante pode verificar tudo isso, professor? Isso é de extrema importância, porque realmente os detalhes são grandes, né? São, às vezes, de forma inicial, ele parece ser complexo, né? Mas uma vez se informando, lendo, né? Torna-se mais simples, né? Então, assim, todas as informações estão postadas no sisu.fg.br. A gente pede para acompanhar. Então, na sexta vai sair a publicação da convocação, vai sair o escalonamento obrigatório, vai sair algumas orientações, né? Então, a gente pede que os candidatos leiam essas orientações, tá? E também tem um anexo 3 do edital, que são as normas para a chamada pública. Lá também tem várias informações já postadas que já podem ser buscadas pelos candidatos, né? Que poderão potencialmente ocupar essas vagas. Tá certo, então. Essa foi a participação aqui no Intercampus do professor Laurence Gonzaga Lopes, que é diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG. Professor, obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Muito obrigado.
Obrigado, Zala. Tenha um bom dia. Bom dia. Com essa conversa, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.